Isaías, capítulo 11. Um ramo verde vai brotar do tronco de Jessé. Um renovo rebentará de suas raízes. O Espírito do Eterno, doador da vida, paira sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que orienta e concede força. O Espírito que instila a sabedoria e o temor do Eterno. O temor do Eterno será sua alegria e prazer. Ele não vai julgar pelas aparências, nem tomar decisões com base em rumores. Ele vai julgar a causa dos oprimidos, com base no que é correto. Pronunciar sentenças justas em favor dos pobres da terra. Suas palavras vão inspirar respeito e reverência. Um mero sopro de seus lábios derrubará os maus. Toda manhã, ele se vestirá com roupas e botas adequadas para o trabalho e se empenhará em edificar justiça e fidelidade na terra. O lobo vai brincar com o cordeiro e o leopardo vai dormir com o cabrito. O bezerro e o leão comerão no mesmo coxo e uma criança será capaz de cuidar deles. A vaca e o urso vão pastar no mesmo campo. Seus bezerros e filhotes vão crescer juntos. E o leão comerá palha como o boi. A criança de colo vai engatinhar sobre o ninho da cobra. E a que começou a andar, enfiará a mão na toca da víbora. Nem animal, nem homem irá ferir ou matar alguém no meu santo monte. Toda a terra vai se encher do conhecimento do Deus vivo. Um conhecimento tão grande e profundo como o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será levantada e estabelecida como uma bandeira para reagrupar os povos. Todas as nações virão a ele, e o lugar em que ele reinar será glorioso. Naquele dia, o Senhor também se empenhará a segunda vez em trazer de volta seu povo espalhado, o que restou dele. Ele os trará da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate e das ilhas do mar. E ele levantará bem alto essa bandeira, que será visível a todas as nações. Reunirá todos os exilados de Israel e atrairá todos os refugiados de Judá, dos 4 ventos e dos 7 mares. O ciúme de Efraim se desfará, a hostilidade de Judá desaparecerá. Efraim não será mais o rival ciumento de Judá. Judá deixará de ser o rival hostil de Efraim. Irmãos de sangue outra vez unidos, atacarão os filisteus a oeste e juntarão forças para saquear os povos do leste. Atacarão também Edom e Moabe. Os amonitas se dobrarão diante deles. O Eterno secará mais uma vez o mar vermelho do Egito, tornando fácil a travessia. Ele mandará um vento quente sobre o grande rio Eufrates e o reduzirá a 7 ribeiros gotejantes. Ninguém precisará nem mesmo molhar os pés. No final, haverá uma estrada que virá de lá da Síria e garantirá uma viagem tranquila para o que restou do povo de Deus. Uma estrada como a que Israel usou quando saiu marchando do Egito. Isaías, capítulo 12. E você dirá naquele dia: eu te agradeço, ó Eterno. Tu estavas irado, mas tua ira não durou para sempre. Tu a retiraste e vieste me confortar. Sim, de fato Deus é minha salvação. Eu confio nele, não vou ter medo. O Eterno, sim, o Eterno, é minha força e minha canção. E o que é melhor, minha salvação. Com alegria, vocês vão tirar água da fonte da salvação. E enquanto o fizerem, irão dizer: deem graças ao Eterno, louvem seu nome, peçam qualquer coisa a ele, proclamem entre as nações o que ele fez, façam conhecida a sua reputação. Cantem hinos de louvor ao Eterno, foi ele quem fez todas as coisas. Que toda a terra saiba o que ele fez.
Cante de todo o coração, ó Sião, até que todos ouçam. O grande Deus habita entre vocês, o Santo de Israel. Isaías, capítulo 13. A mensagem acerca da Babilônia que Isaías, filho de Amós, viu. Corra com uma bandeira sobre uma colina desmatada. Grite bem alto. Chame a atenção deles. Faça sinais para que entrem em formação. Conduza-os ao centro nervoso do poder. Eu assumi o comando das forças especiais e já convoquei meus guerreiros de elite. Eles estão cheios de orgulho e ansiosos para executar minha ira e meu juízo. Os trovões descem monte abaixo como uma multidão enorme e ruidosa. Trovões de reinos em tumulto, nações se ajuntando para a guerra. O Senhor dos exércitos de anjos está convocando seu exército, a fim de que se prepare para a batalha. Eles vêm de terras distantes e preenchem a linha do horizonte. É o Eterno em ação com as armas de sua ira, pronto para destruir o país inteiro. Chorem, pois o dia do juízo do Eterno está próximo. Uma avalanche morro abaixo, a destruição causada pelo Deus forte. Estão todos paralisados de pavor, apavorados e exaustos, contorcendo-se de dor como uma mulher em trabalho de parto. Estão horrorizados. Cada rosto que se vê parece saído de um pesadelo. Olhem agora. O dia do juízo do Eterno está chegando. Será um dia terrível, de ira e de castigo. Um dia para consumir a terra e varrer do mapa os pecadores. As estrelas no céu, o grande desfile de constelações, não serão nada além de buracos negros. O sol nascerá como um disco escuro e a lua como um vazio. Vou dar um basta à maldade na terra e encerrar os atos tenebrosos dos maus. Vou calar a boca dos arrogantes e dos orgulhosos. Ninguém dará mais um pio. Farei tropeçar os tiranos de nariz empinado. Eles cairão de cara no chão. A humanidade orgulhosa desaparecerá da terra. Farei dos mortais algo mais raro que pelo em ovo. E sim, farei que os céus tremam e a terra estremeça até os fundamentos, sob a ira do Senhor dos exércitos de anjos, no dia do juízo e do seu furor. Como a gazela perseguida, como ovelhas sem pastor, cada um se juntará ao seu povo e fugirá para um abrigo provisório. Mais péssimas notícias para os fugitivos. Eles morrerão ali mesmo, gargantas cortadas, barrigas abertas ao meio, bebês atirados contra as rochas diante dos olhos dos pais, casas saqueadas, esposas violentadas. E agora veja isto. Contra a Babilônia, estou incitando os medos, um povo cruel que não liga para subornos, de uma brutalidade que ninguém consegue aplacar. Eles massacram os jovens e chutam bebês até a morte. E a Babilônia, o mais glorioso dos reinos, orgulho e alegria dos caldeus, acabará em fumaça e mau cheiro, como Sodoma, e sim, como Gomorra, quando Deus as destruiu. Ninguém mais viverá ali. Por gerações será uma cidade fantasma. Nem mesmo os beduínos armarão tendas ali. Os pastores darão grandes voltas para evitá-la. Mas os animais selvagens dela gostarão, enchendo as casas desabitadas com assustadores sons noturnos. Os chacais farão dela sua morada, e fantasmas vão assombrá-la à noite. As hienas causarão horror com sua risada, e o uivo dos coiotes provocará calafrios. A Babilônia está condenada. Já não haverá demora. Isaías, capítulo 14. Mas não será assim com Jacó. O Eterno terá compaixão de Jacó. Mais uma vez, vai escolher Israel e estabelecê-lo na própria terra. Outros povos serão atraídos e se arriscarão com eles. O
Os povos com quem habitaram irão escoltá-los na sua volta para casa. E Israel fará deles escravos, homens e mulheres na terra do Eterno, capturando os que os haviam capturado e dominando os que os tinham vencido. Quando o Eterno der tempo a vocês para se recuperarem do sofrimento, das dificuldades e da dura servidão que tiveram de suportar, divirtam-se com esta sátira sobre o rei da Babilônia. Você acredita? O tirano se foi. A tirania acabou. O Eterno quebrou o governo do ímpio, o poder do valentão que surrou tanta gente. A implacável crueldade marcou seu governo de violência, em que não faltava tortura e perseguição. E agora acabou. A terra está em paz e descansa. Agora todos podem gritar de alegria e cantar a plenos pulmões. Os pinheiros estão felizes e os cedros gigantes do Líbano aliviados dizem: desde que você foi cortado e derrubado, não há ninguém que possa nos derrubar. E os mortos do além estão agitados, preparando-se para recebê-lo. Os espíritos dos mortos preparam-se para saudar todos os nomes famosos da terra. Todos os reis sepultados vão se levantar do trono com discursos bem ensaiados, convites reais para a morte. Agora você não é nada, como nós. Sinta-se em casa conosco, os mortos. É para aí que sua pomba e sua bela música conduziu Babilônia. Para as câmaras subterrâneas e secretas. Um enorme colchão de larvas para seu descanso e uma coberta de vermes para aquecê-la. Que tombo você levou, Babilônia, estrela d'alva, filha da alvorada. De cara no chão, na lama do mundo inferior está você, famosa por arrasar nações. Você disse a você mesma: vou subir até o céu e estabelecerei meu trono acima das estrelas de Deus. Vou liderar a assembleia dos anjos que se reúnem no santo monte Zafon. Vou subir acima das nuvens e assumir o governo do universo. Mas nada disso conseguiu. Em vez de subir, você caiu. Caiu onde estão os mortos, no Sheol, o lugar mais profundo do abismo. Todos vão arregalar os olhos, espantados. Será possível? Era esta que aterrorizava o mundo e seus reinos, que fez da terra uma paisagem lunar, arruinando as cidades e fazendo dos prisioneiros mortos em vida. Os outros reis tiveram um enterro decente. Foram honrados com elogios fúnebres e postos num túmulo. Mas você será jogada numa vala como um cachorro sem dono, coberta de corpos em putrefação, de cadáveres de assassinados e indigentes. Seu cadáver será profanado, mutilado. Não haverá funeral nem homenagens para você. Você deixou o país em ruínas, um legado de massacres. A descendência da sua vida pecaminosa nunca será mencionada. Esquecimento total. Preparem um lugar para a execução dos filhos dos perversos e eliminem a linhagem de seus pais. É inaceitável que eles tenham um só metro quadrado de terra ou que profanem a superfície da terra com suas cidades. Eu vou interrogá-los. Decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. E arrancar da Babilônia seu nome e o dos sobreviventes, filhos e netos. É o decreto do Eterno. Vou transformá-la num pântano inútil e jogá-la ao porco-espinho. Depois, vou varrê-la do mapa. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz: exatamente como planejei, assim vai acontecer. Assim como está no projeto, será a execução. Vou despedaçar o assírio que atravessar minha terra e pisá-lo no pó dos meus montes. Vou acabar com esta escravização do mundo inteiro e aliviar o peso da opressão de todos os ombros. Esse é o plano
planejado para o mundo inteiro. E esta é a mão que vai executá-lo, atingindo todas as nações. O Senhor dos exércitos de anjos fez os planos. Quem pode frustrar esses planos? É dele a mão que se estendeu. Quem poderia afastá-la? No ano em que morreu o rei Acaz, veio esta mensagem: parem com isso, filisteus. É cedo demais para festejar a derrota do seu opressor. Dos espasmos de morte daquela serpente, surgirá outra pior, e desta, uma pior ainda. Os pobres não terão com o que se preocupar. Os necessitados vão escapar do terror. Mas vocês, filisteus, serão lançados na penúria, e os que não morrerem de fome, Deus os matará. Lamente e grite, cidade orgulhosa. Caia e se prostre com temor, Filístia. No horizonte, ao norte, há fumaça de cidades queimadas, rastro de um destruidor brutal e disciplinado. O que se deve dizer a estranhos que fazem perguntas? Digam a eles: o Eterno estabeleceu Sião. Nela, os necessitados e atribulados encontram refúgio. Isaías, capítulo 15. Uma mensagem acerca de Moabe. A vila de Ar, em Moabe, está em ruínas. Foi destruída num ataque noturno. A vila de Kir, em Moabe, está em ruínas. Foi destruída num ataque noturno. A vila de Dibon sobe ao seu templo nos montes, sobe para lamentar. Moabe chora e grita de dor por Nebo e Medeba. Toda a cabeça está rapada, toda a barba foi cortada. Vão para as ruas usando preto, sobem aos telhados, juntam-se nas praças, todos em lágrimas, todos em aflição. As cidades de Esbom e Eleale choram alto e muito. O som se ouve até em Jaaz. Moabe soluça, sacode de aflição. A alma de Moabe treme. Oh, como lamento por você, Moabe. Os fugitivos correm em massa para Zoar e depois para Eglat, Cilísia. Sobem chorando pelo caminho de Luite. Na estrada para Horonaim levantam um clamor pela perda. As fontes de Nirim secaram. O capim está seco. Os brotos murcharam. Nada cresce. Eles partem com todas as posses nos ombros. Tudo que possuem, fazendo o melhor caminho através do riacho dos salgueiros, em busca de segurança. Gritos comoventes ressoam por Moabe. Soluços de dar frio na barriga se ouvem até em Eglaim. Soluços de doer o coração podem ser ouvidos em Beer Elim. As águas de Dibon formam cristas de sangue. Mas Deus reservou coisas ainda piores para Dibon. Um leão para acabar com os fugitivos, para varrer do mapa os sobreviventes. Isaías, capítulo 16. Moabe diz: enviem um presente de cordeiros aos líderes em Jerusalém, cordeiros de Selá, enviados pelo deserto para comprar o favor de Jerusalém. As vilas e o povo de Moabe tiveram grande perda. São como pássaros recém-chocados e expulsos do ninho, batendo as asas desesperadamente na margem do rio Arnon, incapazes de cruzá-lo. Digam-nos o que fazer, ajudem-nos, protejam-nos, escondam-nos. Deem aos refugiados de Moabe um refúgio entre vocês. Sejam um porto seguro para aqueles que estão fugindo dos campos da matança. Judá responde: quando tudo isso passar, e o tirano estiver derrubado, e a matança terminada, quando todos os sinais de crueldade tiverem desaparecido, um novo governo de amor será estabelecido na respeitável linhagem de Davi. Um governante confiável assumirá o governo. Um governante comprometido com a justiça. Um governante que logo porá tudo em ordem. Nós ouvimos. Aliás, todos ouviram.
do orgulho de Moabe, que é famoso por seu orgulho, arrogante, presunçoso, insuportável, cheio de vanglória. Agora, para variar, deixe que Moabe se lamente enquanto ouve o escárnio dos vizinhos. Que vergonha! Que coisa terrível! Acabaram-se os finos bolos de frutas e os doces de Kir-Haresete. Os campos verdejantes em Hesbom estão secos. As belas vinhas de Sibma murcharam. Vândalos estrangeiros esmagaram e arrancaram as famosas videiras, que antigamente se estendiam até Jazar, até o limite do deserto. Arrancaram as colheitas em todas as direções, tão longe quanto os olhos podem enxergar. Vou juntar-me ao lamento. Vou chorar com Jazar, chorar pelas vinhas de Sibma. E sim, Hesbom e Eleale. Vou misturar minhas lágrimas com as de vocês. Os gritos de alegria da colheita se foram. Em vez de cânticos e celebração, silêncio mortal. Já não se ouvem aquelas risadas nos pomares, nem os cânticos a plenos pulmões dos trabalhadores da vinha. Em vez do alvoroço e do barulho do animado trabalho no campo, só há silêncio, mortal e aterrorizante. As cordas do meu coração palpitam por Moabe como as cordas de uma harpa. E minha alma tem pena de Kir-Heres. Quando Moabe se arrasta até o santuário para orar, apenas desperdiça tempo e energia. Ir ao santuário e orar por alívio é inútil. Nada acontece. Essa é a mensagem anterior do Eterno para Moabe. A mensagem atualizada do Eterno é: em 3 anos, não mais que o período de engajamento de um soldado, a presença marcante de Moabe terá desaparecido. Esse esplêndido balão de ar estará furado. E em vez de uma população alegre, haverá apenas alguns andarilhos se arrastando para mendigar uma esmola. Isaías, capítulo 17. Uma mensagem acerca de Damasco. Observem isto. Damasco está arruinada. Já não existe como cidade. É um monte de pó e entulho. Das suas cidades sumiram as pessoas. Ovelhas e cabras vão entrar e tomar conta desses lugares, como se fossem as donas. E de fato serão. Não sobrou nem sinal das fortalezas de Efraim. Não há traço de governo em Damasco. O que sobrou da Síria, o mesmo que restou de Israel, não muito. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Está chegando o dia em que o vigor e o esplendor de Jacó se apagarão, e seu corpo sadio se tornará um esqueleto. A terra ficará vazia como um campo em que a colheita foi feita à mão. Será como uns poucos montes de cevada, deixados no próspero vale de Refaim depois da colheita, ou como 2 ou 3 azeitonas maduras, esquecidas no topo da oliveira, ou como 4 ou 5 maçãs que os que colhem não conseguiram alcançar. É o decreto do Eterno de Israel. Sim, está chegando o dia em que meu povo vai reconhecer aquele que os fez. Eles vão olhar demoradamente para o Santo de Israel. Vão perder o interesse em tudo que fizeram. Altares e monumentos e rituais. A religião feita em casa e feita à mão, por mais impressionantes que sejam. Sim, está chegando o dia em que suas cidades fortificadas serão abandonadas. Exatamente as mesmas cidades que os heveus e amorreus abandonaram quando Israel invadiu a terra. E a terra ficará vazia, desolada. E por quê? Porque vocês se esqueceram do Deus da sua salvação. Não se lembraram da rocha de refúgio. Por isso, mesmo que sejam muito religiosos,
plantando todo tipo de arbustos e árvores para honrar e influenciar os deuses da fertilidade. Mesmo que os façam crescer tão bem, rebentando em botões, brotos e flores, nada adiantará. Em vez de colheita, vocês terão apenas aflição e dor sobre dor. Oh não! Trovões! Uma multidão trovejante, com a arrebentação das ondas do mar, nações bradando, gritando como um bramido de uma grande queda d'água, como o estrondo de uma catarata. Mas Deus vai silenciá-los com uma palavra. Vai soprar e afastá-los como folhas mortas, como a penugem de um espinheiro. Na hora de dormir, o terror enche o ar. Pela manhã, já se foi. Não se vê mais o seu sinal. É isso que acontece com os que queriam nos arruinar. Esse é o destino dos que nos perseguiam. Isaías, capítulo 18. Ai da terra das moscas e dos mosquitos além dos rios da Etiópia, enviando emissários a todo o mundo, descendo os rios e atravessando os mares. Corram, velozes mensageiros. Vão a esse povo alto e vistoso, esse povo respeitado em todos os lugares, esse povo poderoso e impiedoso da região repleta de rios. Atenção todos, em todos os lugares, todos os habitantes da terra. Quando virem uma bandeira tremulando sobre o monte, olhem. Quando escutarem a trombeta tocar, ouçam, pois foi isto que o Eterno me disse. Não vou falar nada, apenas olhar de onde habito, silencioso como o calor que vem do sol, sem alarde, como o orvalho durante a colheita. E logo antes da colheita, depois que a flor se transformar em uva madura, ele vai intervir e podar os brotos novos e sem dó nem piedade, cortar os galhos que estão crescendo. Vai deixá-los amontoados no chão, para que as aves e os animais se alimentem deles. Forragem para as aves no verão, forragem para os animais no inverno. Então, a honra será dada ao Senhor dos exércitos de anjos. Honra prestada por esse povo alto e vistoso. Esse povo antes respeitado em todos os lugares. Esse povo antes poderoso e impiedoso da região riscada de rios para o Monte Sião, o lugar do Eterno. Isaías, capítulo 19. Uma mensagem acerca do Egito. Vejam isso. O Eterno está cavalgando numa nuvem veloz que está cercando o Egito. Os deuses do Egito se agitam e estremecem. Os egípcios estão paralisados de pavor. Deus diz: vou fazer que egípcio lute contra egípcio, irmão lute contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino, anarquia, caos e matança. Vou tirar o vento das velas dos egípcios. Eles ficarão totalmente perdidos. Buscarão respostas nos seus ídolos. Farão encontros de ocultismo, desesperados por respostas. Mas eu entregarei os egípcios ao tirano mais cruel. Eu os submeterei ao rei mais impiedoso. É o decreto do Senhor, o Senhor dos exércitos de anjos. O rio Nilo secará. O leito do rio queimará até secar ao sol. A água nos canais vai ficar parada e cheirar mal. Todo riacho que tocar o Nilo secará. A vegetação do rio fará apodrecer as margens de barro cozido. O leito se tornará duro e liso. Os juncos secarão e serão levados pelo vento. Os pescadores vão se queixar de que a pesca está arruinada. Os que fabricam roupas não terão trabalho. Os tecelões e os que trabalham com linho, algodão e lã ficarão desanimados, deprimidos pela ociosidade forçada. Os que trabalham pelo seu sustento perderão o emprego.
Os príncipes de Zoan são tolos. Os conselheiros do faraó são insensatos. Como teve alguém a coragem de dizer a faraó: confia em mim, sou sábio, sei o que estou fazendo, pois sou descendente da antiga sabedoria do Egito. Não sobrou um único sábio nessa terra. Se houvesse algum, talvez ele pudesse dizer a vocês o que o Senhor dos Exércitos de Anjos planeja para o Egito. Do jeito que está a situação, os príncipes de Zoan são todos tolos, e os príncipes de Mênfis são insensatos. As colunas honradas de sua sociedade levaram o Egito a um beco sem saída. O Eterno confundiu a mente deles, e o Egito agora é um bêbado caído sobre o próprio vômito. O Egito está desesperado, passou do ponto de receber ajuda. É um velho caduco, tolo e prestes a cair. Naquele dia, os egípcios serão como loucos, gritando ao primeiro sinal da ação do Senhor dos Exércitos de Anjos. A pequena Judá causará terror aos egípcios. Bastará dizer Judá a um egípcio para vê-lo apavorado. A palavra vai disparar o temor dos planos do Senhor dos Exércitos de Anjos contra o Egito. Naquele dia, várias cidades do Egito vão aprender a falar a língua da fé e da promessa para seguir o Senhor dos Exércitos de Anjos. Uma delas será honrada com o título Cidade do Sol. Naquele dia haverá um lugar de adoração ao Eterno no centro do Egito e um monumento ao Eterno na sua fronteira, para lembrar como o Senhor dos Exércitos de Anjos ajudou os egípcios. Quando eles clamarem em oração ao Eterno por causa dos opressores, Ele vai enviar ajuda. Um Salvador irá mantê-los seguros. O Eterno vai se revelar abertamente aos egípcios, e eles o conhecerão naquele dia. Eles o adorarão com seriedade, apresentando sacrifícios e ofertas queimadas. Eles farão votos e os cumprirão. O Eterno vai ferir o Egito. Primeiro vai atingi-lo e depois curá-lo. O Egito recorrerá para o Eterno, e o Eterno ouvirá suas orações. Ele vai curá-los, restaurá-los dos pés à cabeça. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito à Assíria. Os assírios vão poder se movimentar livremente no Egito, e os egípcios na Assíria. Já não serão mais rivais e adorarão juntos, egípcios e assírios. Naquele dia, Israel tomará seu lugar no centro, entre o Egito e a Assíria, compartilhando as bênçãos. O Senhor dos Exércitos de Anjos, que abençoou Israel, abençoará todos generosamente. Bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Síria, obra das minhas mãos. Bendito seja Israel, minha herança. Isaías, capítulo 20. No ano em que o comandante da tropa enviado pelo rei Sargon da Assíria veio a Asdote e lutou contra ela e a conquistou, o Eterno disse a Isaías, filho de Amós: tire a roupa e as sandálias. E Isaías assim fez, andando para cima e para baixo, nu e descalço. O Eterno disse: assim como meu servo Isaías andou pela cidade nu e descalço durante 3 anos, como advertência ao Egito e à Etiópia, assim o rei da Síria virá e fará os egípcios prisioneiros e exilará os etíopes. Ele vai levar jovens e velhos e fazê-los marchar nus e descalços para fora de sua terra, expostos à zombaria e à ridicularização. Imaginem só, os egípcios desfilando com as nádegas de fora. Todos os que depositaram esperança na Etiópia e contavam com a ajuda do Egito ficarão desamparados. Todos os que vivem ao longo da costa dirão: olhem para eles, nus e descalços, arrastando-se para o exílio. E nós achávamos que eles seriam nossa maior esperança, que nos salvariam do rei da Assíria. Agora, o que vai acontecer conosco? Como vamos sair desta?